Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar um tema aí bem legal, bem curioso. A gente vai aprender, eu quero saber de vocês também, que é o adjetivo pátrio. O que quer dizer isso, professor? Adjetivo pátrio. Vamos ler um texto? Mas antes de lermos um texto, a gente tem aqui, como vocês observaram aí na chamada, antes de começar, antes de iniciar nossa aula aqui no Educa Recife, a chamada das professoras falando, explicando para vocês, estudantes, as formas, os meios, os caminhos, para vocês acessarem as aulas aqui. As aulas podem ser acessadas tanto lá no YouTube, no aplicativo, através da TV Nova Nordeste, o ao vivo, pois nesse momento estou ao vivo aqui nos estúdios, e também as reprises. No aplicativo você vai encontrará lá um chat. No chat é onde tem a participação, a interação de vocês, estudantes, aqui conosco. E quem está hoje, estava na nossa última aula de língua portuguesa, está hoje aqui com a gente, é a professora Kedma Santos. Vamos dar as boas-vindas para a professora. Bem-vinda, professora Kedma. E aí, professora Eli, e aí, quarto ano, tá todo mundo a postos? Todo mundo acordou? Tá todo mundo precisando de um remexe, não? Vamos embora para mais uma aula. Estou aqui curiosa para essa conversa com a professora Eli. Claro, estou esperando a sua interação. Vamos embora? Vamos que vamos. Vamos aí, ó, com o Carijó para chamar essa sua coragem aí do quarto ano, pois o nosso dia letivo está apenas começando. Ouve aí o Carijó chamando aí os estudantes para participar aqui das nossas aulas, assistir e ir lá no chat. Quero saber aí da participação de vocês. O chat está aí esperando vocês, a professora Kedma está aí aguardando a sua participação. Vamos ler um texto? Querido diário, lembro-me do dia mais marcante da minha vida. Foi nas férias em Paraipaba, ao final do campeonato paraibabense. Ali vivi um momento inesquecível e único, quando entrei no estádio e vi aquela multidão de pessoas nas arquibancadas. Senti um friozinho na barriga. Meu coração batia fortemente e estava com muita vergonha, pois jogar naquele lugar com tanta gente me olhando precisava de coragem. Começou o jogo, levamos um gol logo no início da partida. O treinador permanecia muito chateado, pois estávamos perdendo. Mas finalmente conseguimos empatar. A torcida vibrava e nos pedia mais gols. Faltava pouco tempo para terminar o jogo quando aproveitei um lance e fiz o gol da vitória. A alegria dos membros do time e dos torcedores nas arquibancadas foi intensa. Todos comemoravam aquela vitória. Eu me senti um verdadeiro herói. Naquele dia ganhamos troféu e medalhas. Foi tão marcante aquele momento que quando me lembro, ainda hoje fico extasiado. Isso aí, ele fica feliz. Gostou do texto? Conhece esse gênero textual aí? Entenderam? O diário, ele está relatando um momento da vida, uma passagem de seu momento inesquecível, em um determinado momento de sua vida, em um diário. E vocês prestaram atenção aqui, bem no início que ele falou, quando ele fala que foi nas férias em Paraipaba. Paraipaba é um município, uma cidadezinha lá no estado, lá no Ceará, lá em Fortaleza, lá no estado de Fortaleza, no Ceará. E o campeonato paraibabense, provavelmente, será que é o nome de quem nasce lá? Quem nasce paraibabense? É sobre isso que nós vamos conversar, nós vamos aprender hoje na nossa aula, os adjetivos pátrios. Vamos reler um trecho do texto
foi o que eu voltei aí. Querido diário, lembro-me do dia mais marcante da minha vida. Foi nas férias em Paraipaba, ao final do campeonato paraipabense. Paraipabense, conhece essa palavra? Sabe a que classe de palavras ela pertence? É um adjetivo, sim, é um adjetivo. É um adjetivo pátrio. Os adjetivos pátrios estão entre os vários tipos de adjetivos da língua portuguesa. Estamos aí, ao longo de nossas aulas aqui no 4º ano, estudando, fazendo esses estudos referentes à nossa língua, ao nosso idioma e à gramática aplicada da língua portuguesa. Então, o adjetivo pátrio faz parte aí da nossa gramática. Vou mais para frente mostrar os exemplos. Eles são empregados para caracterizar pessoas ou coisas de acordo com as suas origens. Lá, quando eu falo aqui, ó, Campeonato Paraipabense, que acontece lá nessa cidade, Paraipaba, é uma referência aí desse local. A sua origem, de onde é originado lá esse campeonato. Levando em consideração países, lá falou de uma cidade, mas pode ser países, continentes, cidades, regiões, dentre outros. Até pouco tempo atrás, existia uma diferença entre adjetivos pátrios e adjetivos gentílicos, enquanto o primeiro referia-se apenas aos países de origem de pessoas ou coisas. O segundo era utilizado para fazer referência aos continentes, cidades, estados, regiões, entre outros, dos quais pessoas e coisas eram originadas. Contudo, hoje em dia, essa diferença não existe mais, pois essa nomenclatura, essa referência aí, a adjetivos gentílicos, foi omitida, não existe mais na nomenclatura da nossa gramática. A nossa gramática é sempre mudando, a língua e o idioma vai sempre mudando as regras, as normas ao longo aí dos estudos. Fato que eliminou a distinção, a diferença que havia entre ambos. É importante lembrar que, com exceção das regras de utilização das letras maiúsculas, início de frase, título, entre outros, os adjetivos pátrios devem ser grafados com letras minúsculas, diferente lá do que a gente tem o costume, o hábito aí da norma correta gramatical de escrever utilizando letra maiúscula no início da frase, do título. Nos adjetivos pátrios devem ser apenas utilizadas as letras iniciadas com letras minúsculas. Exemplo, agora a gente vai chegar no exemplo aí para você, estudante, aprender melhor. Sempre é mais fácil aí através dos nossos exemplos. Maria mora na Paraíba. Maria é paraibana, que está aí a palavra em vermelho em destaque. Maria, que nasceu ou quem nasce na Paraíba, é paraibano, no feminino, paraibana. Exemplos de alguns adjetivos pátrios. Alagoas, igual alagoano ou alagoense. Quem nasce no estado do Alagoas, alagoano ou alagoense. Maceió, maceioense. Eita, é mais aí complicado de falar do que nasce lá em Maceió. Amapá, amapaense. Macapá, macapaense. Exemplos de alguns adjetivos pátrios, continuando aí para a gente aprender. Como o nosso país é muito grande, existe diversidade imensa de estados, de cidades, então vai se mudando aí o adjetivo pátrio de acordo com a cidade, de acordo com o seu estado. Amazonas, amazonense. Manaus, manausense, manauara ou baré. Veja como é interessante aí, no caso, no estado de Manaus, aí, quem nasce na cidade de Manaus tem essas três referências como adjetivo pátrio para se identificar
que nasceu nessa cidade. A gente fala que você é originário dessa cidade, da cidade que você nasceu. Você pode ter nascido em uma cidade e morar em outra cidade, mas você se identifica pela cidade que você nasceu, cidade, estado que você nasceu. Bahia, baiano, sem o H. Salvador, soteropolitano ou salvadorense. Algumas expressões, alguns adjetivos pátrios são bem parecidos com o nome, como aí o Amazonas, amazonense. Já o de Salvador, o da Bahia, baiano, tem bem a ver com o nome do local, parece, lembra, mas alguns, como Salvador, é bem diferente da gente identificar através do nome da cidade. Soteropolitano, a gente fica meio difícil se você não tiver um conhecimento, que é de quem nasce em Salvador. Pernambuco, que é o caso aqui do nosso estado. Pernambuco, pernambucano. Recife, recifense. Piauí, piauense ou piauzeiro. Teresina, teresinense. Aí, no nosso estado de Pernambuco, como é variada as cidades, eu quero saber de você aí, estudante, que está me assistindo. Qual cidade você nasceu? É do estado de Pernambuco ou é de outro estado? Responde aí no chat que já vou perguntar à professora Kedma. Será que temos algum estudante de outro estado? Eu estou esperando aqui. Lucas está participando, inclusive sentindo falta dos colegas. Ele está dizendo que eu acho que ele quis dizer pernambucano. Acho que faltou um pedacinho aqui, mas ele quis dizer pernambucano. Nasceu aqui no nosso estado mesmo, Pernambuco. Está sentindo falta dos colegas, hein? Cadê os amigos de Lucas, os que participam aqui no chat? Ele está perguntando por vocês. Claro, eu também estou sentindo falta, né? Eu espero que vocês estejam calados porque estão participando das aulas da professora, tá? Isso mesmo. Os nossos estudantes aqui do 4º ano sempre estão participativos. Estou sentindo a falta aí deles, né? E das nossas também aí, outras estudantes que sempre estão aqui. A gente até brinca muitas vezes que tem as meninas, que é o clube da Luluzinha, que às vezes só tem as meninas no chat. Cadê vocês? Vem participar. Estou acreditando que vocês estão aí prestando atenção. Mais exemplos. Adoro perfume francês. Nas férias, visitarei as praias fluminenses. Fluminense é um bairro lá do Rio de Janeiro. Então, as praias se referem assim, às praias fluminenses, referindo lá a uma parte, um determinado local lá no estado do Rio de Janeiro. A feijoada é uma comida típica brasileira. Isso não só se refere, como a gente falou lá, às pessoas lá atrás, sobre pessoas, mas também sobre objetos, sobre coisas, sobre acontecimentos. Minha prima é baiana. Agora, estudante, eu quero saber de vocês. Lembra lá que eu perguntei como é? Então, eu quero saber com vocês, se vocês já sabem. Quem nasce no Recife é o quê? Você saberia me dizer, se viu lá atrás no slide, quem nasce em Recife. E alguma curiosidade, vocês ainda saberiam me dizer sobre... como eu perguntei, se vocês sabiam onde vocês nasceram, pois a referência é no estado da cidade que você nasceu e não onde você mora. Você pode ter nascido em um local, você morar em um local diferente que você nasceu. Muitos, às vezes, nasceram em um país e mora em outro país. Você pode dizer que você como aqui no exemplo do perfume, você é francês, nasceu na França, mas desde criança mora aqui no Brasil. Isso também, essa referência de países. Você é referente ao local que você nasceu
e não ao local que você vive, pode ser diferente. Como tem muitas pessoas que moram aqui em Recife, mas nasceram em estados vizinhos, como o estado da Paraíba, e nasceu lá, porém é registrado, pois isso é registrado lá na sua certidão de nascimento, você é registrado no local, na cidade que você nasceu, no estado que você nasceu, então fica lá a referência. Você pode ter nascido no estado da Paraíba, ser paraibano, mas seus pais vieram morar aqui quando você ainda era muito pequenininho. Então você é paraibano, mora em Recife, no estado de Pernambuco, mas é paraibano. E aí, quem nasce em Recife é recifense. Você é recifense? Você nasceu em outra cidade? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos já aqui agradecer a participação da professora Kedma. E aí, professora Kedma? Muito obrigada mais uma vez, né, por participar desse chat. Lucas me acompanhou, né? Caio chegou agora. Ele já chegou dando oi e tchau. Muito obrigada. Espero que vocês continuem assistindo às aulas que ainda não chegou ao fim, hein? Até a próxima. Isso mesmo. Obrigada, professora Kedma, pela participação. E como ela falou, referente aqui, nosso dia letivo apenas está começando. A aula de língua portuguesa é a primeira aula. Lembrando a vocês que a duração das aulas agora é de 20 minutos cada aula, o total 60 minutos, 1 hora. Vem aí a aula de matemática. Continua conectado aí, pois tem muito mais aprendizado ao longo dessas aulas, desse nosso dia. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau.